Vamos falar hoje sobre esse mangá que trata de forma ímpar temas como depressão, ansiedade, assédio e fala sobre luto como nenhuma obra já falou. Eu estou falando de My Broken Mariko. Fala, novatos e novatas nerds, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aliás, eu espero que você esteja tão bem que já começou a ver esse vídeo, deixando seu like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal, caso você seja novo por aqui, e ativando esse maldito sininho do YouTube para ele te lembrar quando sair conteúdo novo por aqui. Dito tudo isso, bora então falar sobre a sua obra-prima. Bom, começando pela autora da obra, que é a Waka Hirako. Ela é uma mangaka que começou não tem muito tempo a produzir seus conteúdos, mas ela já chamou muita atenção com a primeira one shot que ela fez, que inclusive tá nesse encadernado aqui. E para quem não sabe o que significa esse termo one shot, é uma história curta com um final já estabelecido. Bom, como eu disse, esse one shot chamou muita atenção. Ele se chama Isca. E ele também está aqui nessa publicação feita pela JBC no Brasil, que aliás fez um excelente trabalho aqui, na minha opinião. Esse mangá vem com um papel offset de alta gramatura, dá até a impressão que você está virando duas páginas ao invés de uma só, quando você está lendo. A capa com o nome em destaque, com verniz localizado, eu não sei se dá para ver, um tamanho confortável para leitura, enfim. É uma bela edição. Eu não vou dar muitos detalhes aqui das histórias agora no começo do vídeo. Eu vou falar primeiramente sem spoilers, porque tem gente que não leu o quadrinho, então pode ficar aqui tranquilo. Eu só vou falar mesmo da parte técnica, do desenho, da narrativa, das escolhas que a Waka fez em relação ao tema. Então pode ficar por aqui tranquilíssimo, que quando for começar com os spoilers, eu te aviso, fechou? Vamos começar falando então sobre o que se trata My Broken Mariko. Esse mangá conta com a história de uma garota chamada Tomoyo, que descobre que sua amiga Mariko está morta. Ela então, inconformada com a morte da amiga, decide fazer algo a respeito para honrar a sua amiga e também por conta dos seus sentimentos e dos sentimentos que ela teve com a morte dessa amiga em si. Bom, basicamente o quadrinho trata questões sobre luto por alguém querido e toda a jornada de aceitação que a gente passa quando algo assim acontece. Mas ele também aborda outros temas, mesmo que superficialmente, em alguns casos. É uma história pesada, porque traz assuntos como violência doméstica, abuso infantil, assédio. Então, assim, se você não tem estômago para esse tipo de assunto, ou de alguma forma se sente impactado ou impactada por algum desses temas, você deve ter um certo cuidado sim para ler essa obra. Não que assim desencadeie algum gatilho para qualquer coisa ruim acontecer, não é isso. Aliás, falando sobre isso, é um ponto que assim a autora tem um cuidado que eu admiro, cara. É um cuidado certeiro em representar certas coisas e até a forma com que ela escreveu sobre esses assuntos. Ela acaba deixando, às vezes, subjetivo certas atitudes tomadas pelos personagens, justamente para não despertar esses gatilhos em quem está lendo. E falando em acertos da autora, como essa mulher é versátil e foda como desenhista. Ela consegue transmitir sentimentos vividos pelas personagens de uma forma que poucas pessoas fazem. Poucos quadrinistas conseguem fazer o que ela faz. Porque não é sobre simplesmente desenhar a expressão no rosto do personagem para passar aquele sentimento que ele tá. Não é sobre isso. Ela usa o cenário a favor disso, entendeu? Ela usa ângulos de câmera e recursos de desenho como recursos narrativos da história. Aliás, puxando outro gancho aqui. Se você não sabe o que é quando a gente fala sobre narrativa de um quadrinho, eu vou te explicar um pouco sobre isso. Eu não estou falando de narração, não é sobre a escrita, porque a narrativa de quadrinhos está presente até num quadrinho mudo.
Então a narrativa nos quadrinhos, quando a gente fala sobre isso, é a forma com que o autor ou a autora conduzem a sua leitura. E isso falando de todas as formas, com formatos de quadros diferentes, para despertar sensações na leitura que ela quer que você sinta, desenhando traços em direções que ela quer que você leia na sequência, cadenciando a leitura com textos extensos, entre milhares de outros recursos que existem por aí sobre narrativa. Então veja bem, narrativa de quadrinho não é como o autor escreve a história, e sim como ele transmite ela para você. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo outro dia explicando melhor sobre esse assunto de narrativa nos quadrinhos, então deixa aqui nos comentários. Mas voltando ao assunto do quadrinho em si, eu percebo também que não só na arte dessa autora, mas nos mangás em geral ultimamente, eles estão usando muito onomatopeias de barulho de coisas acontecendo em cena. Só que não são aquelas onomatopeias grandes como são usadas muitas vezes nos quadrinhos americanos. São coisas pequenas mesmo, tipo como passos de um personagem correndo, gotas de chuva caindo. Eu acho isso um recurso que deixa a obra tão rica em detalhes e ao mesmo tempo preenche de som a sua leitura, sabe? E a Waka sabe usar isso muitíssimo bem, muitíssimo bem. Bom, então antes de entrar nos spoilers, para aqueles que ainda não leram esse mangá, eu deixo aqui a minha recomendação. Para mim foi uma baita surpresa. Assim, eu amei, tanto que eu li 2 vezes para fazer essa resenha, para mim não perder nenhum detalhe, para mim poder passar para você. E se você ler ela depois, volta aqui para terminar de ver o vídeo, porque o que eu vou falar aqui vai cair seu queixo. Bom, então devidamente avisados, bora falar agora com spoilers. Gente, já quero começar falando aqui que My Broken Mariko, pelo menos ao meu entendimento, é uma enorme analogia ao luto. O luto aqui é o assunto principal nessa obra e eu vou te mostrar o porquê. Bom, a gente começa vendo a Tomoyo comendo e recebendo a notícia de que sua amiga se jogou do 4º andar do prédio em que morava, e essa é a primeira página antes de fato começar o mangá. O fato dessa página estar solta antes do primeiro capítulo começar, do título do primeiro capítulo, aliás, capítulos esses que representam as fases do luto. É justamente porque quando você recebe a notícia de que alguém que você amava morreu, demora a cair a ficha, entendeu? Logo em seguida, quando começa de fato os sentimentos da Tomoyo, a gente vê ela perplexa com a notícia e, obviamente, como qualquer um de nós, diante da morte, se perguntando se aquilo é real ao mesmo tempo que tenta digerir o fato. E a Waka certeira na hora de representar isso. Tem quadros que parece que a Tomoyo perdeu o chão, sabe? Ela começa a fumar sem parar porque tem ansiedade, e tem umas 2 páginas que aparece muita fumaça de cigarro por conta dessa ansiedade. Ela não consegue se concentrar no trabalho, e é aí que ela descobre que vai pegar o que resta da Mariko. Ela quer tirar a amiga daquele lugar que só fez mal para ela. Mas essas atitudes são a representação novamente da revolta que a gente tem quando a gente perde alguém. Você não pensa racionalmente, você não tem clareza nas suas escolhas e acaba fazendo merda se não se controlar. Ela acha que já teve a chance de salvar sua amiga e não fez, e decide, com uma faca na mão, ir buscar as cinzas da amiga. Mais um parênteses aqui, para enaltecer a Waka novamente, dessa vez em relação ao poder que essa mulher tem de te tirar de uma cena tensa, te jogar numa cena engraçada, de comédia mesmo, e voltar para outra cena mais tensa ainda do que a primeira, em apenas 2 páginas, quando ela confronta o pai da Mariko e rouba as cinzas da amiga, que poeticamente foi roubada pela morte de sua amiga. Esse é o sentimento de que te roubaram algo, te roubaram aquela pessoa que você não pode ter mais. Bom, seguindo para o segundo capítulo, temos a fuga. A Tomoyo foge com as cinzas da Mariko
como se quisesse fugir do mundo. A princípio, ela nem sabe para onde que ela vai. Carrega o tempo todo em seus braços as cinzas como se carregasse literalmente a morte dentro de si. Ela não pode soltar, ela não pode deixar aquilo ir embora. Mas ela então se lembra de um destino do qual faria sentido ela levar a Mariko, uma praia chamada Marigaoka. Eis então que entramos na próxima etapa do luto. As coisas materiais que nos lembram o tempo todo daquela pessoa que não volta mais. Ela pede 2 lamens para comer ao invés de 1, como se houvesse mais alguém para comer com ela. Ela recebe uma ligação do seu trabalho, através do seu telefone, obviamente, tentando fazer ela voltar para a realidade. Porém, ela ignora, ela começa a ter pensamentos suicidas, lembrando da Mariko tentando se matar. E quando ela finalmente sente o cheiro do mar, alguém vem, sem mostrar o rosto, e rouba tudo que ela tem. Como se a vida tivesse tirado até sua própria identidade. Porque mais pra frente a gente descobre que o que tinha na mochila dela era sua carteira com os documentos e as cartas que a Mariko escreveu para ela, que ela escrevia para ela, que, aliás, ela sente por ter perdido as cartas e não o resto. Para ela, o resto tanto faz. Mas é aí que surge mais alguém na história, e aí a gente tem que parar um pouco para falar sobre esse alguém. Bom, se você não percebeu, esse cara não mostra o rosto em nenhum momento. E por que esse sujeito que aparece do nada, a gente não vê o rosto dele? Porque, na verdade, ele não importa para Tomoe. Ele não importa em absolutamente nada para ela. Aliás, ninguém importa para ela, né? Só a Mariko nesse momento e a dor que ela sente. É a mesma coisa quando você tá de luto e chega alguém tentando te ajudar. Não importa quem é. Não é sobre essa pessoa. E sim sobre o que estamos vivendo naquele momento. Um outro detalhe, falando de gente estranha, mas para mim pareceu que na hora que ela tá naquele ônibus, indo pra praia, é uma referência direta a um velório. Porque ela olha pro cara que senta do lado dela e, tipo, ela não conhece aquele cara, ela acha ele estranho. Mas, realmente, quando tem um velório, brota gente debaixo do chão que a gente nunca ouviu falar e nunca viu falando que conhecia o morto. E o que melhor um ônibus para representar isso? Um monte de gente desconhecida, a maioria quieta ou conversando com outra pessoa sobre assuntos irrelevantes para o momento, enquanto esperam finalmente chegar a hora de descer do ônibus, ou seja, a hora de ir embora do velório, porque foi lá por obrigação, já fez sua obrigação e foi embora. Eu sei que foi pesado isso, mas é a verdade. Mas esse cara misterioso dá dinheiro para ela e ela só se embebeda mais, tentando afundar ainda mais as suas mágoas. Quando mais outras pessoas começam a tentar conversar com ela no bar, literalmente assediam ela, porque de certa forma, quando você está sofrendo, você não quer ser assediado por alguém. Assediado agora no sentido de invadido, de tentar interromper a todo momento aquele momento que você está passando. E ao sair do bar, ela decide que vai dormir ali mesmo, em qualquer lugar, e tanto faz. Não quer mais fazer nenhum esforço. Chegamos então no estágio final, que é o lute para viver ou se mate de uma vez. A Tomoe decide se jogar do penhasco de raiva pela morte da amiga, mas ela é salva novamente pelo cara estranho, que a gente não vê o rosto. Nesse momento, o motoqueiro que havia roubado ela está atrás de outra garota, motoqueiro que eu não sei se você se lembra, mas a gente falou que representa a vida, e ela decide tomar uma atitude e literalmente usa a morte da amiga para dar uma pancada nos problemas que a vida traz, transformando a dor da perda da amiga em força, nos 2 sentidos da palavra. Aspas aqui, é genial. Quando isso acontece, as cinzas da Mariko finalmente voam e se perdem, assim como a dor que a Tomoe estava sentindo. O rapaz ainda consegue se aproximar um pouco mais dela, criando uma certa empatia,
ao falar que ele mesmo já pulou daquele penhasco 6 meses atrás e que é difícil de morrer ali. A Tomoe então volta para casa, monta um altar para sua amiga e descobre que a Mariko deixou uma carta antes de morrer. A gente não sabe o que tem escrito na carta, mas não importa, não é sobre isso. A Tomoe já concordou com a Mariko, terminando a história dizendo: tá bom. Eu disse para você que My Broken Mariko é uma grande analogia ao luto. Eu falei e provei. Bom, eu agora tô sem palavras e é assim que você vai ficar depois de ler esse mangá.